Neste vídeo vou mostrar como é que podemos utilizar o PHPMyAdmin para criar uma base de dados extremamente simples para depois a podermos utilizar nos nossos exercícios de PHP e MySQL através de PDO. A principal razão de eu estar aqui a apresentar estes conceitos é para depois podermos explorá-los e de uma forma muito mais interessante quando formos para o PHP, ok? Então eu estou a mostrar o PHPMyAdmin, como é que podemos criar as bases de dados para depois podermos fazer as nossas experiências dentro do PHP e mostrar algumas práticas e alguns cuidados que devem ser tidos em conta quando estamos a utilizar bancos de dados. No caso concreto do vídeo anterior, o que nós fizemos foi a criação aqui de uma pequena base de dados, clube, que não tem rigorosamente nada, e eu vou aproveitar para mostrar neste vídeo como é que nós podemos criar uma base de dados muito simples e vou utilizar o mesmo exemplo, ok? Mas vou mostrar desde já, como vou fazer isto desde o princípio, vou mostrar como é que nós podemos apagar uma base de dados. Em primeiro lugar, chamo a atenção que nenhuma destas bases de dados pré-existentes deve ser apagada, ok? Porque isso poderá comprometer o funcionamento da plataforma. Então, nós temos aqui esta base de dados que eu criei no vídeo anterior, chamada Clube. Para apagarmos uma base de dados é extremamente simples. Bastará clicarmos aqui em Base de Dados, temos aqui a listagem das bases de dados que existem no nosso sistema, só temos que ativar aqui esta checkbox antes da base de dados que nós queremos e depois nós temos aqui a possibilidade de clicar em Eliminar, ok? Se nós quiséssemos eliminar todas, fazemos aqui um Check All, ok? Ou um Uncheck All e ele automaticamente iria selecionar aquelas que podem ser apagadas. Há aqui algumas que não podem ser mesmo apagadas, ok? Mas eu vou retirar o Check All, vou apenas selecionar aquela e vou clicar em Elimina. Quando eu clico em Elimina, ele vai me perguntar: você está prestes a destruir uma base de dados completa? Ok, muito bem. Você realmente deseja executar Drop Database Club? Ora, o que é que isto significa? Isto aqui é uma instrução de SQL. Okay? Não se assustem, porque nós poderíamos fazer este tipo de operação que eu aqui estou a fazer utilizando o PHPMyAdmin através de uma instrução aqui colocada no SQL, que era exatamente esta, Drop Database Club. Okay? Muito bem, vamos fazer aqui o OK. E reparem, uma base de dados foi deitada abaixo com sucesso, ok? Foi removida aqui do sistema com sucesso e ela já não aparece aqui. Okay? Muito bem, vamos então criar aqui uma base de dados que será a base de dados do clube. Okay? Vamos criar. Foi novamente criada a base de dados. A partir do momento em que nós criamos uma base de dados, ele pergunta-nos de imediato qual é a primeira tabela que nós queremos criar. E vamos chamar aqui a tabela sócios. Nesta tabela dos sócios, nós vamos ter aqui, vamos deixar ficar estas 4 colunas, ok? Vamos criar aqui 4 campos relacionados com os sócios. Eventualmente até 5, mas isso depois nós iremos ver se será necessário. Reparem que se eu clicar aqui eu posso automaticamente ir alterando estes dados. Vamos chamar-lhe sócios, vamos clicar aqui em executar e temos então aqui este quadro aparentemente complexo, mas que eu vou explicar e que é fácil de entender. Uma vez que nós selecionamos 4 colunas, o que vai acontecer aqui é que nós temos 4 linhas para podermos identificar as características de cada uma das colunas. Okay? Aqui é o nome da coluna, aqui é o tipo de valor que a coluna vai levar. Depois temos aqui, em algumas circunstâncias, a possibilidade de definir o tamanho máximo dos valores. Por exemplo, se nós definirmos uma coluna para guardar dados em texto, nós podemos definir qual é o máximo de caracteres que a coluna pode levar. Depois temos a possibilidade de definir valores pré-definidos, ok? E temos aqui mais um conjunto de outros atributos, alguns deles sobre os quais nós nem sequer iremos falar porque não são importantes. O primeiro item que nós vamos colocar aqui, ou a primeira coluna, é aquilo que nós chamamos a coluna do ID. O ID é uma chave primária que nós vamos utilizar. O que é uma chave primária nestas bases de dados? Bom, é um campo que vai identificar de forma unitária cada um dos elementos que lá estão. O que quer dizer que se o nosso clube tem sócios, e se temos, por exemplo, 50 sócios, eles têm que de alguma forma ser identificados de forma exclusiva. A nossa base de dados só vai conhecer cada um dos nossos sócios se eles tiverem um número de identificação próprio e que não esteja repetido. Ora, vocês poderão pensar assim, bom, ok, mas num sistema destes em que existe um clube, cada sócio tem um número
de sócio. Não é disso que se trata, porque a forma como os sócios podem ser identificados dentro de um clube pode ser diversificada. Pode ser com, pode ser com um número alfanumérico, contém caracteres e letras, etc. Aqui o que nós estamos a falar é da existência de um campo ou de uma coluna dentro da nossa tabela que vai funcionar no back-end, portanto nós não temos que saber qual é esse número, mas que vai de forma muito objetiva distinguir todos os sócios dentro da nossa base de dados. Então nós podemos lhe chamar ID_sócio. E este valor pode ser um valor inteiro ou então de qualquer um destes tipos que aqui existem, ok? Estes são os tipos de valores que existem. Nós temos aqueles que são os mais utilizados, que é o varchar, o int, que é valor inteiro, o varchar é um valor alfanumérico, text é um valor alfanumérico, mas com maior extensão, um texto, e o date que é o valor relacionado com datas. Depois temos aqui as diferentes secções de outros tipos de dados, e temos aqui o inteiro, portanto, todos os valores numéricos, tiny hint, small hint, medium hint, etc. São diferentes tipos de capacidades para valores numéricos. O que quer dizer que se nós definirmos aqui tiny hint, vamos estar a escolher, como podem observar aqui pelos textos que vão aparecendo aqui nestes quadradinhos a indicar a ajuda, se nós deixarmos o mouse durante alguns instantes, ele diz que se eu selecionar um campo do tipo tiny hint, estamos a escolher a possibilidade de utilizar uma coluna onde só podem ser registados valores de 1 byte, o que significa que é uma gama atribuída entre valores de menos 128 a 127 ou então de 0 a 255. Okay? Estamos a falar de 1 byte ou 8 bits e, portanto, os valores máximos podem ser até 255, porque existe a possibilidade destes valores oscilarem entre valores negativos e positivos ou só existirem para valores positivos. O que quer dizer que se eu selecionasse agora esta opção e depois agravasse esta informação, eu só poderia ter no máximo 256 sócios. Okay? Então, se eu não quero que isso aconteça, eu vou ter que escolher um valor maior. Aqui, se eu escolher um valor inteiro, como poderão observar, a gama não atribuída, que é a parte do texto que está no final, que eu agora não posso movimentar o mouse porque senão a mensagem vai desaparecer, diz a gama não atribuída é de 0 até 4 bilhões, enfim, não sei, a ler o número, ok, tudo certo. O que é que acontece? Na esmagadora maioria dos casos, esta será mais que suficiente, a opção mais que suficiente, porque para termos até 4 trilhões ou 4 bilhões de sócios seria, enfim, completamente descabido. Mas, em alguns casos, se nós necessitarmos de ter informação maior, ou quantidades de informação maior, nós podemos escolher o Big Int. E reparem que o Big Int vai até... Eu não consigo ler aquele número, ok? Façam esse exercício, deixem ficar no comentário e façam uma correção qualquer para me permitirem perceber como é que se lê aquele número. Temos depois valores decimais, enfim, temos aqui muita informação sobre as características dos aspectos numéricos. Ou dos valores numéricos. Depois temos os valores da data e hora, e existem diferentes, ok? Nós podemos guardar numa coluna datas, podemos gravar uma stamp que é o date time, que é uma das mais utilizadas, depois temos timestamp, time e year, depois temos aqui a parte de segmentos, onde podemos gravar um único caractere, por exemplo, ok? Tiny text são alguns que já estão escolhidos lá em cima. Temos aqui alguns espaciais, muito sinceramente eu não costumo utilizar nada disto, mas temos aqui depois um outro que não encaixa de uma forma muito específica em inteiros ou caracteres e que é o boolean, ok? O boolean aqui aparece na parte dos numéricos porque a variável boolean é o verdadeiro ou o falso. E o verdadeiro ou o falso pode ser considerado como sendo o 0 ou o 1, sendo que o 0 é o falso e o 1 é o verdadeiro. Ok, muito bem, posto isto, vamos deixar ficar em int. Ok? Então, portanto, o ID sócio vai ser inteiro. Aqui vamos colocar o nome do sócio. E reparem que eu estou a utilizar underscores para separar as palavras, porque depois é muito mais fácil utilizar este tipo de designação nas queries do SQL. Ora, este nome do sócio não é um valor inteiro, passa a ser um varchar. Ora, um varchar significa uma variável com caracteres. Okay? E, neste caso, eu acho que 50 caracteres é mais que suficiente para definir o nome do sócio. Muito bem. Vamos colocar aqui a data de nascimento do sócio. Data de nascimento. Perguntar-me, então, mas porquê que não colocamos um campo designado por idade? Bom, a idade vai evoluindo ao longo dos anos e se a nossa plataforma quiser apresentar a idade de um sócio, nós não vamos colocar aqui o espaço idade.
colocamos a data de nascimento e depois utilizamos funções dentro do PHP para calcular quantos anos de idade tem o nosso sócio. Então aqui o que nós vamos colocar no int é um datetime. Vamos escolher aqui um datetime. Okay? E não vamos definir aqui valores, não é necessário. E finalmente vamos colocar aqui, por exemplo, o telefone. Ou o celular, como queiram dizer. Neste caso, poderão pensar, bem, o telefone é constituído por algarismos, portanto é um número. Não. Façam da seguinte forma, porque o telefone pode ter caracteres de sinais positivos, etc., por causa dos indicativos, pode até ter espaços. Então vamos utilizá-lo como um varchar. E eu penso que 20 caracteres é mais que suficiente para definir um número de celular, ok? Então, temos aqui o ID sócio, nome sócio, data de nascimento e telefone. Ok, muito bem. Vamos aqui ver ainda um outro atributo. Temos aqui, neste campo de atributos, temos aqui o unsigned e o unsigned zero fill. Estes atributos têm a ver com o facto de nos valores inteiros nós podemos definir a existência ou não de valores negativos e positivos ou só apenas positivos. É tranquilo, não há qualquer espécie de problema. Depois, vamos aqui rolar um pouco mais para a frente porque temos aqui mais informações ou características das nossas colunas, ok? Eu não vou estar aqui a especificar muitas circunstâncias, vou apenas especificar aqui uma que tem a ver exatamente com este atributo que aqui está, que é o nulo índice, ok? Nulo e índice são duas colunas diferentes, ok? Elas aparecem aqui muito próximas, mas o nulo tem a ver com esta checkbox e o índice tem a ver com este campo que aqui está. Quando eu defino nulo, significa que dentro da minha tabela poderão existir linhas com informações em que não são inseridos dados nessa coluna. Okay? Eu não vou colocar aqui o nulo porque eu não quero que nenhuma das minhas colunas permita que seja nulo. Mas, por exemplo, se eu quiser gravar os dados de um sócio, mas não colocar a data de nascimento, eu posso simplesmente colocar aqui nulo e, a partir deste momento, se eu não definir a data de nascimento, o sistema vai pura e simplesmente deixar-me que os dados sejam guardados. Mas é isto que não me interessa. O que me interessa, de facto, é aqui o índice. E vai-me interessar aqui, neste caso concreto, para este campo ID sócio, colocar aqui no índice a expressão primary. Okay? E quando eu abro a expressão primary, ele diz-me, ok, qual é o nome do índice, primary, index choice primary, colunas tal, ok, tamanho tal. Não, eu vou clicar aqui em executar e fica primary. O que é que isto vai significar? Vai significar que aqui esta minha coluna trata-se de uma chave primária. Okay? Vamos aqui puxar abaixo e não esquecer que estas alterações todas que nós fizemos aqui, no final têm que ser guardadas, ok? Nós podemos fazer uma pré-visualização das instruções de SQL que vão ser executadas, mas clicamos aqui em guarda e ele vai executar. E reparem então o que é que aconteceu aqui no meu clube. Eu passei a ter aqui uma tabela chamada sócios, que eu posso aqui estender, que tem aqui as minhas colunas, ok? Data de nascimento. Aqui quando aparece new é a possibilidade de eu acrescentar mais uma coluna agora, ok? Tem a data de nascimento, o ID sócio, o nome do sócio e o telefone. Estão organizadas aqui por ordem alfabética, ok? Mas aqui elas estão organizadas pela ordem com as quais eu as introduzi. E como podem observar aqui no caso do ID sócio, nós temos aqui esta chave. Significa que esta coluna é uma chave primária. Vai facilitar as pesquisas, etc. E, portanto, de uma forma geral, nós vimos aqui, então, como criar uma base de dados muito simples, porque contém apenas uma tabela. No próximo vídeo vamos explorar, do lado do PHP, como é que nós nos podemos ligar a esta base de dados através do sistema PDO, que significa PHP Data Objects. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.